Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu quero continuar falando com vocês sobre questões modelo de matemática. Esse vai ser a parte 2, né, das questões modelo de matemática. Então, se você não viu o primeiro vídeo, corre lá ver para você não perder nada, não ficar por fora de nada. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, coloca nos comentários também o que você gostaria mais de ver por aqui. Também me segue lá no Instagram, @claudiamed, pra me ajudar a crescer aqui também. Então vamos lá. Eu deixei, como no vídeo anterior, um link na descrição aqui do vídeo com o material, tá? Eu coloquei junto com as questões modelo na parte 1, eu coloquei os novos modelos aqui pra gente estudar, pra começar a criar esse e-book, assim, que será um material pra você tanto rever agora, ver se tá no seu cronograma, esse tipo de matéria que cai o tempo todo, começar a estudar agora mais um pouco, e também, claro, rever principalmente no final do ano, lá em outubro, setembro, quando a prova está se aproximando, para você garantir que não vai errar esse tipo de questão, tá bom? Então me acompanhem lá no material, né, no PDF, na página 12, tá? Eu coloquei aqui o primeiro tipo de questão modelo nesse vídeo de matemática é questão de probabilidade. Eu coloquei algumas questões aqui, claro que eu não coloquei todos os Enems, tá? Eu busquei selecionar questões da aplicação normal do Enem, aquela aplicação que acontece em novembro, que não é PPL, que não é reaplicação, tá? Por quê? Porque eu sei que a maior parte das pessoas vão fazer essas aplicações do Enem, claro, e para mostrar que realmente mesmo nessas aplicações esse tipo de questão se repete o tempo todo. Então vamos lá para a questão de probabilidade. A primeira questão que eu coloquei aqui é o Enem 2015, prova amarela, questão 149. Assim, para ajudar, eu peguei as questões que eu já tinha feito, né, no outro vídeo, também aqui, coloquei sempre a solução de uma das questões, tá? A primeira. Coloquei a solução, coloquei um comentarinho para facilitar, assim, o seu estudo. Por que eu não coloquei a solução de todas as questões? Porque eu quero que você busque, corra atrás dessas questões, tente resolvê-las e procure outras nesse modelo dentro da prova, tá? Porque só quando você vai atrás mesmo, assim, gasta um tempinho, se estressa, que você garante que você lembra mais, tá bom? Então vamos lá. Questão 149. É uma questão que vamos sempre pro enunciado, tá? A probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é? Geralmente as questões de probabilidade, o que vai acontecer? Ele vai pedir probabilidade de alguma coisa acontecer. Eu deixei aqui, no finalzinho, aqui ó, pra você não se perder nesse tipo de questão. Uma dica, nesse tipo de questão, anote claramente a probabilidade de cada coisa acontecer. Geralmente ele vai dar a probabilidade de falar em português, falar em inglês, falar em espanhol, ou não falar nenhuma das línguas, não saber responder, tipo isso. Anota cada uma delas. Identificar quais operações você vai fazer. Ah, eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que dividir, eu vou ter que tirar do 100%. Por quê? Porque você não fica gastando com conta desnecessária. Geralmente, nessas questões de probabilidade, tem alternativas que contêm resposta de se você dividir ao invés de multiplicar, vai dar aquela resposta. E ela aparece ali, mas tá errada. Então, é bom você garantir que só vai fazer a conta que realmente precisa. Senão você acaba achando uma resposta errada e marcando porque esqueceu, tá? Então, eu deixei ali a solução e uma dica. Aí você vê que esse padrão também repetiu em 2014, tá? A probabilidade ali não tá em porcentagem, agora tá em decimal, é o jeito que mais aparece. A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é? Então, a mesmo enunciado de sempre. Enem 2016, aqui é uma questão que você tem que pensar um pouco mais, tá? Tem ali os caminhos, e ele, em vez de deixar no decimal, ele deixou em fração a probabilidade. Sempre note em questão de matemática como que as alternativas estão aparecendo. Tá em fração, tá em decimal, não tá armada a conta, não tá realizada a conta. Por quê? Porque quando você faz isso, você evita umas contas desnecessárias, tá? E ganha muito tempo na prova. Então, essa também é uma questão legal, vale a pena treinar, tá? Eu fiz ela várias vezes. Enem 2017, de novo, qual a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? De novo, mesma coisa, tá em decimal agora a opção. E nem em 2019, de novo, você vê que praticamente todos os anos está aparecendo uma questão de probabilidade. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela é fraudulenta? É muito importante você treinar esse tipo de questão, tá?
Eu coloquei essas questões porque eu acho que já dá pra você treinar bem o jeito de resolver esse tipo de questão, tá? Dá uma olhada, tenta resolver elas, não conseguir resolver elas, mas sabe que tá no seu cronograma? Resolve lá no seu cronograma, busca elas de volta, tá? A ideia desse material é você estar sempre revisando pra você não esquecer. Agora, então, vamos para o próximo modelo de questão. É a questão de análise combinatória. Tá ali meio colado com probabilidade, tá? Caiu toda a prova do Enem. Caiu no Enem 2021, caiu no Enem PPL e no Enem a aplicação normal. Então, cai toda hora, toda a prova do Enem tem esse tipo de questão, tá? Análise combinatória geralmente vai cobrar permutação, vai cobrar arranjo e combinação, tá? Esses três tópicos. É importante você saber diferenciar e quando vai usar cada um deles. As formulinhas que contém, quando você aplica um ou outro é muito importante. Com certeza está no seu cronograma essa matéria, mas dá uma atenção especial. Então vamos lá. Enem 2014 apareceu, notem que as alternativas não estão resolvidas, está montado a combinação ali, qual maneira, como você faria a conta, mas não está resolvido. Então, presta, como eu disse, presta muita atenção nas alternativas. Precisa fazer a conta ou só montar? Quando você não precisa fazer a conta, só montar é até mais fácil a questão, fica, porque você consegue dar uma analisada ali e ver, essa com certeza não é, e vai eliminando, tá? É bem mais tranquilo quando tá montado assim, porque daí você não precisa resolver, fazer tantos fatoriais. Coloquei uma soluçãozinha aqui e coloquei ali uma dica, né, na forma no textinho. Lembre que sempre em matemática ou significa somar e significa multiplicar. Essa parte algébrica de interpretação de questão é muito importante. Muita gente me pergunta como que eu melhoro minha interpretação de questão em matemática. Eu, particularmente, gosto muito sempre. Vou ler o enunciado e escrever na forma matemática. Como? Vou parando em cada ponto do enunciado e vejo como que eu posso escrever isso na forma de uma conta, na forma algébrica, tá? É treino, mas ajuda demais. Por exemplo, o produto de dois números que eu não conheço, x vezes y, tá? É o quadrado de um número, x é o quadrado, tipo isso, tá? Vai treinando. Aí nós temos de novo, Enem 2017, aparecendo uma questão de combinação, de análise combinatória, só que assim, dessa vez não tá a alternativa montada, ela tá resolvida. Então isso aqui provavelmente é uma conta mais simples de se fazer, você consegue chegar na resposta assim tranquilamente. Então, quando é uma conta muito complexa, ele deixa na forma de armada só no fatorial, sem resolver o fatorial. Caiu de novo ali Enem 2018, questão 161, tá? Novamente, ele coloca nas alternativas arranjo, combinação, arranjo e combinação. Novamente, ele coloca ali as contas que você teria que fazer. Não aparece, assim, um número como resposta, tá? Então, é muito importante saber armar, saber se é arranjo, se é combinação, diferenciar, como eu disse. Aí, a próxima que nós temos aqui, Enem 2017, caderno amarelo, que é essa questão do trenzinho, clássica questão do trenzinho, tá? Que você tem que só montar, só armar ali, você não precisa resolver. Novamente, presta muita atenção nas alternativas, tá? Não saia fazendo conta desnecessária. Temos também em 2021, né, que caiu essa questão, caiu a questão do time também lá, que acabou sendo anulado. Então, cai o tempo todo, tá? E geralmente é nessa forma armada ali. Não tem, você não precisa fazer a conta completa, tá? Só saber montar. Então, muito importante saber montar. Claro, né, que se você tiver que chegar na resposta, você também vai ter que saber montar, mas é realmente muito importante, tá? Então, notem o padrão, né, que cai de análise combinatória, todo Enem cai, eu não coloquei todas aqui, cai, não tem no Enem PPL pra você treinar reaplicações, porque esse tipo de questão tá sempre aparecendo. É uma matéria muito importante, você precisa saber por quê. Porque geralmente essa questão pode ser uma questão muito fácil, simples, só aplicar ali a fórmula e você consegue resolver. Ou ela pode ser uma questão muito difícil. Se for uma questão muito difícil, você precisa saber analisar ali e ver, é difícil, muita gente vai errar. Então não compensa gastar tanto tempo nela agora, deixa pro final, se eu tiver mais tempo eu resolvo. Então tem que ter essa estratégia de prova também. Então o próximo tipo de questão modelo que eu coloquei aqui é questão de equação do primeiro grau, função e gráfico. Eu coloquei tudo junto porque é uma matéria que você precisa estudar junto e entender muito bem. Equação do primeiro grau cai também em toda a prova do Enem. Ou cai de vários jeitos. Cai de uma maneira que você só interpreta o gráfico, que nessa primeira questão aqui, só tem que interpretar o gráfico e entender. Cai na forma de função ali. Você sabe qual que é a cara de uma função do primeiro grau? Cai na forma de equação também. Sabe a equação geral de uma função do primeiro grau? Y é igual a x mais b. O que representa esse a? O que representa esse b?
que ele vai ter, e vai influenciar na forma do gráfico lá, que a forma de um gráfico de função do primeiro grau é sempre uma reta, mas ela tá mais ou menos inclinada, tá? Ela tá crescente, ela tá decrescente, você precisa entender isso, porque geralmente questão de equação do primeiro grau, função, gráfico, são questões assim, mais fáceis, que você não pode perder, tá? Dificilmente vai cair uma questão assim muito complicada. Tem ali a resolução dessa questão que eu coloquei do Enem 2014. E eu coloquei ali também, é necessário que você conheça a equação geral de uma reta e o que significa cada uma dessas variáveis. Muito importante, montar essa equação é muito importante. Tem no Enem 2016 também análise do gráfico, que agora você tem que fazer uma conta ali. Você precisa entender muito bem o que está acontecendo nesse gráfico da função daqui do primeiro grau, tá? Temos de novo, Enem 2017, mais um gráfico ali para você interpretar. Tem que tomar muito cuidado com esses gráficos, tá? Porque geralmente eles vêm com alguma coisa disfarçada, algum detalhe que, se você perdeu, por exemplo, o tamanho da escala do eixo Y, do eixo X, esse gráfico aqui dessa questão do Enem 2017 tem dois eixos Y, por reservatório A e por reservatório B. E notem que cada um deles está numa escala diferente, então é muito importante você identificar isso, tá? Tem que prestar muita atenção em questão de equação e função do primeiro grau. Temos de novo, Enem 2018, apareceu um gráfico ali que você tem que fazer uma continha. Então é importante você saber a equação geral do primeiro grau. Eu coloquei essas porque eu não quero deixar esse material muito gigante, mas eu quero que você note o padrão. Se você consegue resolver essas questões aqui, provavelmente você vai estar conseguindo resolver qualquer tipo de equação do primeiro grau, assim, básica que cai na prova. Como eu disse, se cair uma questão muito complexa, provavelmente muita gente vai errar. E você também não quer acertá-la para não desvalorizar seu TRI, não correr o risco ali, tá? Da sua nota final. Mas, lógico, a gente vai jogar para acertar todas as questões. Então, é uma matéria muito importante estudar ela. Vamos para o próximo tipo de questão modelo. Questão de comparação de valores e notação científica. Por que eu coloquei, tipo, comparação de valores e notação científica? São dois temas, assim, diversos, tá? Não são temas tão correlacionados. Mas são um tipo de questões muito simples, que você só erra se não prestar atenção, tá? Ou se você realmente não entender muito o conceito, mas geralmente você vai entender porque é uma questão fácil, só que muito importante que você preste atenção. A primeira que eu coloquei aqui é o caderno amarelo do Enem, Enem 2015, questão 153. Basicamente, todas as alternativas começam com 4,129. Aí você tem que achar ali a grandeza. Quanto que é 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a 12, 10 a 15. Então, muito importante você entender essa parte de centena, dezena, milhar, centena de milhar, milhões. É muito importante você... quantos zeros tem em 1 milhão? Quantos zeros tem em 1 bilhão, tá? Entender isso é muito, muito importante, porque é um conceito básico que vai ser cobrado na prova. Aqui em 2017, também uma questão de comparação de valores agora, que é bem tranquila. No final, ele só tá pedindo ali pra você quais desses valores, ele deu uma lista de valores e fala qual pérola eu consigo colocar nessa pulseira que se aproxime mais de 1 milímetro. Novamente, você tem que entender muito de decimal, ver qual número é maior, qual é menor. Tipo, se você tem dúvida nesse tipo de questão, subtrai, pega 4 milímetros menos todos esses valores. O que dá o menor é o mais próximo de 4, tá? É bem tranquilo. Às vezes você fala assim, é tão tranquilo que é esse daqui. E não prestou atenção, acabou errando e muita gente vai acertar. E você vai ser desvalorizado. Então, toma muito cuidado. Enem 2019, de novo, só caiu notação científica. Só tinha que colocar em notação científica o tamanho do vírus, o diâmetro do vírus ali, tá? Então, você tem que dominar a notação científica. É um tema, né, uma matéria assim muito mais tranquila, que vale muito a pena não errar na prova. Temos o Enem 2020 também, novamente, só represente em notação científica, tá? Então, é uma questão assim muito simples, um tipo de questão muito simples que cai o tempo todo. Vale muito a pena que você invista em conhecer e entender o que está acontecendo, tá bom? E agora vamos para o último tipo de questão modelo, que é... Eu já até coloquei aqui no mesmo material a equação do primeiro e agora do segundo grau, tá? De novo, eu coloquei questão de equação do segundo grau, função e gráfico. Por quê? Porque é muito legal estudar isso tudo junto para você já entender tudo o que está acontecendo. Novamente, equação do segundo grau. Você sabe resolver a equação do segundo grau? Resolve por delta e Bhaskara lá, tranquilo, beleza. Então você sabe resolver, achar as raízes. Você entende qual é a equação geral de uma equação do segundo grau? Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Beleza? É isso mesmo. O que representa esse A? O que representa esse B? O que representa esse C?
Se eu mudo o sinal do A, do B, do C, o que vai acontecer com o meu gráfico? Qual é a cara do meu gráfico de uma equação de segundo grau? É uma parábola. A parábola vai estar voltada para cima, vai estar voltada para baixo, vai tocar no eixo X, vai tocar no eixo Y. Tudo isso você entende a partir da equação do segundo grau, da equação geral do seu gráfico, tá? Então, é muito importante entender como que o A afeta, como que o B afeta, como que o C afeta e o delta também. Então, é bem importante conhecer bem esse tipo de gráfico. Nessas questões de segundo grau, vai cair ou você identifica ali que é uma questão de equação de segundo grau, porque as alternativas têm ali a equação, que nem essa primeira que eu coloquei aqui, em 2014, questão 164. Ele quer saber assim, a expressão y de f de x a ser utilizada pelo professor tem uma função, você tem que descobrir a função. E provavelmente é do segundo grau, tem até marcado ali, tem a resolução também para você. Você teria que saber montar essa equação de segundo grau, né? Achar ali o A, o B, o C e montar ela certinho de acordo com a equação geral. Eu deixei umas dicas também ali. Daí nós temos o Enem 2016 e Enem 2017, que é a questão 152 e a questão 161. Nessas duas, você notem que é duas questões de equação de segundo grau. A primeira, você claramente vê que é uma equação de segundo grau. Você tem ali y igual a 9 menos x ao quadrado. Então, você sabe que é uma equação de segundo grau. É uma questão que você vai resolver pensando na função do segundo grau. Na questão 161, não. Não necessariamente você lê o enunciado ali e consegue identificar que é uma questão de equação de segundo grau. Por isso é bom treinar os dois modelos. Se você não sabe, por exemplo, nunca vi, geralmente você não vai saber resolvê-la. Mas você viu ali essa questão, 161. Você errou, viu a resolução, entendeu a resolução, na próxima questão que aparecer parecido, e vai aparecer uma questão muito parecida, você sabe resolver, tá? Então não se importe em errar, mas tente fazer, tente entender os modelos e como é cobrado e como você consegue resolver. A próxima questão que eu coloquei aqui é Enem 2017. Essa claramente você consegue também enxergar que é uma equação de segundo grau, é uma função de segundo grau, porque tem a parábola ali e ele pede pra você o quê? A altura máxima ali, a altura H, que é o vértice, né? O ponto de vértice da parábola. Então, você consegue identificar que esse H é o vértice da parábola? Se você consegue identificar, então quer dizer que você consegue resolver a equação, você já tem ali um caminho, tá? Se você não consegue, vai tentar entender a questão, entender o que está acontecendo, o que está sendo cobrado ali, para que na próxima questão que aparecer parecida assim, você não tenha problemas com ela, tá bom? E, né, a questão do Enem 2021, que muita gente errou por um detalhe técnico que não prestou atenção ali de que o que ele estava pedindo são valores inteiros, ele não queria nada quebrado. Então, a parábola, ela não era contínua, né? Ela era uma parábola só com os pontinhos, porque tinha espaços vazios, tá? Então, é uma questão muito legal que às vezes você não espera que seja cobrada no Enem desse tipo. Mas claramente tá cobrando e vai cobrar mais vezes, então vamos estar preparados para tudo. Eu coloquei assim, os mais variados modelos de equação de segundo grau que vai aparecer na sua prova. Com certeza vai estar aparecendo na sua prova no final desse ano. Não aparecendo na sua, vai estar aparecendo na reaplicação ou no ano que vem. Então, toma muito cuidado, estuda essas questões aqui, tá? Agora nós já temos 9 questões modelo, ou seja, já tem bastante coisa de matemática que você tem que ter a garantia que tá no seu cronograma e garantir que você vai saber até o final do ano, tá? Dá uma revisada, vai ver no tempo todo. Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, né, deixa seu like, se inscreve no canal pra me ajudar aqui. E me segue no Instagram, @claudiamed. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários, pode me perguntar lá no Instagram que eu te respondo, tá bom? Então até o próximo vídeo.